A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Irmãos, hoje eu quero falar a respeito de pessoas, despreparadas, sem nenhum conhecimento de escritura, sem nenhum conhecimento das coisas do Criador, estão aí dentro de quatro paredes, enganando as pessoas simples, as pessoas humildes, enganando pessoas que não têm conhecimento das Sagradas Escrituras. Eu fico besta com isso, viu? Esses dias mesmo eu estava vendo e ouvindo um pastor ministrar. E esse pastor falava que se uma pessoa chegar dentro do templo e cair, ranger os dentes, pôr a mão para trás, aí é demônio. Fora isso, não é demônio. Eu falei, meu pai, esse aí é analfabeto de escritura mesmo. Como que pode 100, 200, 300 pessoas ouvir um pastor falar um negócio desse e ainda glorificar, e ainda exaltar, aplaudir? Como que um pastor diz que a pessoa só está endemoniada se ela cair, se ela ranger os dentes, se ela pôr as mãos para trás ou ficar se torcendo no chão? Aí está endemoniada. Esse pastor é completamente analfabeto de Bíblia. Por quê? Porque lá em Mateus capítulo 16, versículo 22 e o 23, quando o Mashiach fala a respeito do que ia acontecer com ele no Calvário, Pedro, tomando a palavra, ele começa a repreender o Mashiach. Ele começa a repreender o Mashiach dizendo que tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro caiu no chão? Não, olha o que o Pedro, olha o versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são do Criador, mas só as que são dos homens. A pergunta aqui é: Pedro caiu no chão? Pedro rangeu os dentes? Pedro estribuchou? Pedro saiu andando, rastejando como cobra? Não. Na ótica humana, Na ótica humana, Pedro falou uma coisa boa. Mas na ótica espiritual e concernente ao plano do Criador, concernente à pessoa do seu filho, Pedro estava usado. Não é eu que digo, não. Quem está falando é o Mashiach. Pedro estava usado pelo próprio Satanás naquele momento. Entendeu? O Mashiach repreende a Pedro. Entendeu? Mas quem estava usando Pedro naquele momento era Satanás. E o Mashiach disse assim: porque me serve de pedra de escândalo. Quer ver outra coisa? Davi, de Zó em Betseba, pega uma carta e põe Urias na frente da batalha para morrer. Isso é o quê? Malignidade, maldade. Está usado por quem? Davi, naquele momento? Por Satanás. Davi, quando numera, pede para Joabe, junto ali com os capitões, numerar o povo de Israel. Quem é que incita Davi a numerar os filhos de Israel? O texto diz: e Satanás incitou Davi a numerar os filhos de Israel.
Peraí. Ah, meu irmão, olha o que o doutor Lucas fala de forma maravilhosa. De forma maravilhosa. Capítulo 22, versículo 2 e 3. E os discípulos e os principais dos sacerdotes e escriba estava procurando como mataria, porque temia o povo. Como mataria o Machia, projetando como era que ia matar, tirar a vida do Machia, sem ter alvoroço. Olha quem veio, irmão, olha quem veio. 23, e entrou porém Satanás em Judas, que tinha por nome Iscariote, o qual era do número dos 12, foi e falou com os principais do sacerdote e com os capitões, como lhe entregaria. Judas rangeu os dentes, Judas caiu no chão, Judas pulou, sapateou. Não, foi lá e trocou um diálogo. Teve uma conversa com os principais dos sacerdotes e os capitões, como era que ia entregar o Machia. Por quê? O texto diz que entrou em Judas Satanás. Meu irmão, Satanás é espírito. Pode usar qualquer um. Pode usar qualquer um. Assim como o Criador também é espírito, usou a jumenta ali para repreender o profeta Balaão. Que não sei o que, lá em Atos capítulo 5, quando Ananias, ele vai ali junto com sua mulher, depois ele foi primeiro, né? Mas ele e a mulher já estavam ali macumando, projetando como era que ia contar as lorotas lá para os apóstolos, para o apóstolo Pedro. A Bíblia nos fala claramente no verso 3 de Atos 5, que o próprio Pedro diz a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade? Tá vendo? Por que encheu Satanás o teu coração e reteve parte da herdade? Peraí. Satanás é espírito. Ele se manifesta, irmãos. Ele se manifesta. Aparentemente você acha que é uma coisa boa, mas às vezes aquilo vem do maligno. É do Satanás. Como é que um pastor diz que a pessoa só está endemoniada se ela cair, se ela ranger os dentes, se ela se estribuchar no chão, aí ela está endemoniada? Caso contrário, não está. Aí me fez lembrar também o Espírito do Criador, aquela jovem, a qual por muitos dias dizia lá para o povo: esses homens que anunciam o caminho da salvação é servo do Deus Altíssimo. Entendeu? A jovem estava ali junto com Paulo, junto com todos aqueles irmãos ali, pregando isso. Lá em Atos 16 vocês vê isso. Entendeu? E ela fazia isso já há muitos dias. Há muitos dias ela estava fazendo isso. Entendeu? E Paulo, quando viu aquilo, perturbou-se em espírito e disse o quê? Repreende o espírito maligno que estava sobre aquela jovem. Entendeu? Era um espírito maligno, lá em Atos 16, versículo 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao espírito: em nome do Machia ungido, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Meu irmão, a jovem sai dizendo: esses homens que pregam o caminho da salvação é servo do Deus Altíssimo. E todo mundo recebendo. Já aconteceu? Eu já tive a oportunidade, tanto dentro de denominação como em culto no lar, de ver pessoas falando em língua, de ver pessoas colocando a mão na cabeça de outras pessoas e repreendendo,
E essa mesma pessoa que colocava a mão na cabeça dos outros e repreendia na hora da oração, estava possessa de espírito maligno, estava possessa de espírito da bombagira, como diz aí na linguagem, né? Espírito de sem vergonhice, estava possessa. Então veja bem, como que um pastor, um reverendo, um líder, um apóstolo, um cardeal, entendeu? Diz uma coisa dessa para 200 ou 1000, seja lá quantas pessoas, ou uma ou duas, diz umas coisas dessas. Não, se não cair, se não estribuchar no chão, se não virar o olho, se não dobrar as mãos, não é demônio, irmãos. Não é demônio. Não é não, pastor. É falta de conhecimento bíblico. Porque a gente temos que ter o que Josafá teve. O que Josafá teve. Quando aquele grupo de profetas ali comprado por Jezebel e Acabe começa a profetizar: sobe que Deus vai te dar, Ramote Gileade. Sobe que Deus vai te dar. Josafá disse: aqui ainda não há profeta do Criador, não. Não há mesmo. Isso é discernimento, irmão. Isso é discernimento. Quando Paulo parou e observou, discerniu o que aquela jovem estava falando. Ela falava uma coisa, mas a prática era outra. Ela dizia uma coisa, mas fazia outra coisa. Paulo teve o discernimento que aquilo não provinha do Criador e fez o quê? O repreendeu. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão aí, né? Em vez da vida melhorar, tudo bem, as escrituras dizem que no mundo nós íamos ter aflições, mas o texto diz: mas tenha bom ânimo. Aí Cristo diz: eu venci o mundo. Se ele, como cabeça da igreja, venceu, o corpo não pode ser derrotado. Agora, entra ano e sai ano, você é o mesmo fulano. Entra ano e sai ano, você é o mesmo fulano. Saquetel furado, um monte de coisa dando errado. Meu amigo, você está indo contra as escrituras. Você está indo contra as escrituras. Você entendeu? Está indo contra as escrituras. E é por isso que a situação de muitas pessoas fica nisso aí. Entendeu? Não tem expectativa de nada. Só sabe acusar os outros. Só sabe criticar os outros. Só sabe falar mal do alheio. Não, irmão. Quando você tem o Espírito do Criador, você tem domínio próprio, você tem temperança, você tem amor de verdade, não hipocrisia, porque o amor é demonstrado pelas obras, pelas atitudes. Você tem compaixão das pessoas, você se compadece daqueles que estão passando por uma situação difícil, você se coloca no lugar daquelas pessoas. Aí você tem um Espírito do Criador. Você não quer nada de ninguém, não quer ludibriar ninguém, não quer enganar ninguém, não quer tomar dinheiro de ninguém, entendeu? Não quer. Aí você tem o Espírito do Criador. Ainda que passe muita malignidade na sua mente, ainda que passe muita malignidade no seu coração. Ora, o pecado só é pecado com ação, obrado, posto para fora. Lá em Jó 42, 10, aí o texto diz lá: em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Agora para aí, e no coração de Jó, o que Jó falava? Ele não colocou para fora. Imagina um homem que perde tudo, como é que está por dentro, hein? Está arrasado. Está arrasado. Porque o pecado só é pecado com ações. Você entendeu? E todos nós estamos sujeitos nesse campo de batalha, essa guerra espiritual, esse conflito dentro de nós. Todos nós. O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, quando escreve para os irmãos de Roma, ele diz claramente: porque o bem que eu quero fazer não consigo fazer, mas o mal que não é para mim fazer, esse faço. Aí ele diz: e por que faço? Ele diz: isso é, na minha carne não habita bem algum. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Entendeu? Então a gente tem que ter o quê? Domínio próprio, temperança, analisar, pensar, orar ao Criador, buscar do Criador, tomar uma decisão. Irmão, às vezes nós tomamos decisões precipitadas.
E essas decisões precipitadas que nós tomamos, isso vai fazer o quê? Isso vai nos arrebentar o resto da vida. O resto da vida. Vamos conviver com isso, com decisões precipitadas. Isso ocorre na vida de todos que tomam decisões precipitadas. Entendeu? E vem as consequências. Então, meu irmão, que o Eterno abençoe, abra o entendimento para compreender as Escrituras e peça esse dom maravilhoso, dom de discernir espírito, para que você não seja ludibriado, enganado com aquele sapatinho de algodão.